Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que retornamos ao Jesus Cuidando de Você. Esse programa que vai todo sábado, às 10 horas da manhã, a todos os lares e corações amigos que se unem em prece, em estudo, em alegria, em conversa no chat, para modificar, para ajudar a melhorar a vibração desse planeta que é a nossa casa, enfim, né? Onde é que você mora? Onde é que você vive? Um pedacinho do seu lar, o bairro, a cidade, o país, individualidades, que no final das contas é tudo no mesmo lugar. Nossa morada é aqui, é o planeta Terra. Então, se você está no Japão, como a nossa amiga Cris, se você está em Portugal, como a nossa querida Yasmin, a Rosário, se você está aqui em qualquer estado do Brasil, não importa, você está na TV Nova Luz, você está no coração de Jesus. Então, vamos juntos, vamos trabalhar, vamos vibrar, vamos orar, vamos estudar, porque fazendo a nossa parte, nós vamos estar cuidando desse imenso lar que é o planeta Terra, não é verdade? Não é isso mesmo? Então vamos juntos, vamos começar o programa com muita alegria. E se por acaso a tristeza te visitou hoje, deixa ela guardadinha na gaveta. Deixa ela de lado aí um pouquinho, deixa ela descansando, sabe? Eu falava muito para os meus filhos, e tem muita gente que faz a mesma coisa, quando eles faziam alguma coisa assim que não era muito adequado, né? Fala assim, vai ali, senta um pouquinho, pensa no que você fez. Então fala para a tristeza, fala para a angústia, fala para a agonia, fala para o medo, fala para qualquer coisa que esteja perturbando a sua perfeita harmonia. Senta aí um pouquinho, conversa aí um pouquinho com Jesus, pensa no que você está me fazendo. Vamos lá? Vamos juntos enquanto o seu medo pensa, enquanto a sua alegria toma conta de você, de mim, de todos nós, e a gente, juntos, de mão dada, começa o programa Jesus Cuidando de Você, desse sábado. E começamos sempre com a Jeane, né? Estamos com a Jeane, com Marcos Vinícius, com a Yara, Luiz Romeu e Declair Rodrigues, todos juntos, com muito prazer de estar juntos com vocês. Vamos lá, Jeane? Vamos iniciar então o nosso momento de oração. Olá, amigos, que alegria! Estamos juntos novamente. Ah, como é bom esse momento em que a gente sente assim, um unido ao outro, através dos nossos pensamentos, dos nossos corações. E a Soninha iniciou tão bem, falando desse tempinho que a gente precisa tirar para refletir. Como é bom a gente parar um pouquinho o que a gente está fazendo, em qualquer horário que seja. Eu gosto muito de realizar isso antes de dormir. Parar um pouquinho e refletir sobre como foi o meu dia. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como me comportei, o que eu senti diante de cada situação. E aí eu começo também a observar por dentro como eu estou, como foi aquele dia para mim a nível emocional também. E a gente descobre tantas coisas, amigos. Como é bom a gente se olhar por dentro. Não só se olhar por fora, mas se olhar por dentro. E esse olhar, eu acho até que é o mais importante, porque tudo começa aqui, ó, aqui e aqui. Então, quando a gente faz esse olhar interno e a gente começa a observar como está o nosso pensamento, como estão as nossas emoções, a gente começa a perceber que tem coisas que nós precisamos modificar. E por que precisamos modificar? Porque nós não estamos bem. Sentimentos que às vezes nos causam algum mal-estar, pensamento que nos fazem sofrer. E aí, quando a gente faz esse olhar, quando a gente procura refletir sobre tudo que nos aconteceu, a gente vai encontrando meios para realizar essa modificação. E uma das formas da gente encontrar o nosso equilíbrio novamente é a meditação, a oração. Então eu quero fazer um convite a todos vocês. Durante o nosso programa, nós vamos ouvir o Evangelho, que já vai nos dar
caminhos para que a gente possa transformar o nosso interior. Mas nós também vamos orar e meditar. Vamos aproveitar esse momento da oração, da meditação, da mensagem do Evangelho, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente precisa transformar dentro de nós. Transformando dentro de nós, nós vamos conseguir modificar o externo, o que está em torno de nós. Vamos juntos? Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos. Vamos trazer à nossa mente aquela imagem linda de Jesus que cada um de nós tem. Para cada um de nós, Jesus tem uma imagem, uma fisionomia. Vamos buscar em nosso universo interior aquela imagem mais linda dele, que nos transmite paz, equilíbrio, alegria, que nos transmite conforto, proteção. Vamos nesse momento, então, focar nos olhos de Jesus. O que Jesus está expressando através do seu olhar. Nesse momento, Jesus está nos chamando pelo nosso nome, nos convidando a sentar no seu colo amoroso e receber o seu abraço protetor, o seu abraço amoroso. Vamos nos sentir sendo, nesse momento, abraçados por Jesus. Vamos aconchegar o nosso rosto, a nossa cabeça, nos braços de Jesus e sentir a sua proteção. Mestre, é com essa imagem que eu desejo iniciar o nosso momento de oração de hoje. Estamos nos sentindo em seu colo amoroso e protetor. E essa proteção, esse amor, nos dá a certeza de que somos capazes de nos modificar e de modificarmos tudo que está ao nosso redor, tudo que nos causa mal-estar, desconforto, desequilíbrio. Senhor, dai-nos nesse momento todas as forças que precisamos para que consigamos a nossa transformação, a nossa renovação. Mestre, ilumina o nosso olhar interior para que possamos enxergar em nós tudo aquilo que ainda nos prejudica, mas que tenhamos um olhar de amor e de compaixão para o nosso lado sombra, acolhendo, amando e iluminando. Jesus, que possamos sentir nesse momento a sua luz em nós, iluminando cada cantinho do nosso corpo, dessa morada de nossa alma. Ilumine os nossos órgãos, ilumine as nossas células, que essa luz possa se expandir por nós, indo de encontro a todo o nosso planeta Terra, se estendendo a cada lar implantado na nossa casa planetária, se estendendo em cada coração aflito, em cada mente perturbada. Que a sua luz, Senhor Jesus, nos proteja, nos envolva, nos cure. Queremos, Senhor, também agradecer-te pela oportunidade que recebemos de nossas vidas, de estarmos reencarnados nesse planeta que nos acolhe, nos dando a oportunidade da renovação, da reparação, da evolução. Seja sempre conosco, amigo querido, hoje, amanhã e por todo sempre. Graças a Deus. Como é
bom estar no colo do nosso Mestre Jesus. Eu me senti naquele colo protetor. E agora nós vamos ouvir o nosso querido Marcos confortar os nossos corações, esclarecer as nossas mentes através do Evangelho de amor. Vamos lá, Marcos? Vamos sim. Bom dia, queridos amigos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje a nossa reflexão, o nosso estudo vai ser em cima de uma mensagem do livro Fonte Viva, do benfeitor espiritual Emmanuel. E esse capítulo, ele nos toca profundamente a alma. O título dele é Renovemo-nos dia a dia. É a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só nesse início nós já podemos perceber a grandeza da reflexão que Paulo nos convida, para que nós possamos nos renovar, nos transformar a partir de nossa mente, para que consigamos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus, quando nos criou, Ele colocou em nossa mente, em nosso coração, a sua vontade. Nós precisamos descobrir essa vontade, essa perfeição, essa bondade que nos faz seres perfectíveis nessa longa jornada evolutiva, na busca da felicidade, na busca da perfeição. Então, Emmanuel ele vai explicar esse versículo. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Então, nada que nós façamos no externo vai adiantar para o nosso progresso como espíritos imortais. Então, aí, a primeira reflexão que Emmanuel nos chama a pensar. Não é modificando-nos exteriormente que nós vamos conseguir a nossa paz. O processo é interior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Nós sabemos que os títulos, o dinheiro, as possibilidades de conforto, enfim, todo esse arcabouço de possibilidades materiais, elas são importantes para a nossa evolução. Mas o imprescindível é a nossa parte interior. Porque o próprio Emmanuel coloca que esses títulos, essa riqueza, muitas vezes, pode gerar um agravo de responsabilidade. É quando nós não sabemos usufruir da forma adequada e correta dos empréstimos que Deus nos dá. Porque a riqueza, o poder, as possibilidades de conforto, nós somos apenas usufrutuários. Isso tudo são questões momentâneas que estão aí para nos auxiliar no nosso progresso moral. E quando nos deixamos envolver por tudo isso, elevando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós começamos a nos perder daquilo que é mais importante na nossa encarnação, que é a nossa transformação última. É para isso que nós encarnamos, para a nossa transformação. E muitas das vezes, quando nós nos deixamos levar por essas facilidades, nós adquirimos novos débitos e temos outras vidas pela frente, outras necessidades de resgatar esses compromissos assumidos, simplesmente porque não demos atenção à nossa parte interna. Renovemo-nos por dentro. Então, embora tudo isso que é do exterior seja importante, o mais importante é nós nos renovarmos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então, nós podemos perceber ao longo da história da humanidade que todos aqueles nossos irmãos
que foram mártires do amor, foram mártires da caridade, eles passaram por suor e lágrimas. Os próprios cristãos, os próprios discípulos. Jesus, ele não escolheu homens perfeitos, mesmo porque na terra daquela época, como hoje, não existem espíritos perfeitos. Ele escolheu homens como nós para mostrar que, através do processo de transformação deles, eles alcançariam a sua paz. Assim como nós também, a partir do nosso processo de transformação, nós encontraremos a nossa paz. Então, por isso que o nome desse capítulo é Renovemos-nos dia a dia. Em todo instante, em todo momento, devemos nos renovar. Porque quando paramos no tempo, ficamos estagnados, estacionamos e não cumprimos com a nossa meta na encarnação, que é evoluir. E ele continua: aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Então, se nós estamos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações, os problemas vão surgir, as dificuldades, os desafios, e nós precisamos aceitar isso tudo como oportunidade de crescimento, com muita serenidade, com muita paz em nossos corações, porque já sabemos que Deus não permite chegar até nós aquilo que não é para o nosso bem. Tudo aquilo que chega até nós é necessário à nossa evolução. E quando encaramos todos esses desafios, todas essas dificuldades, quando trabalhamos, quando suamos, quando entendemos a lei de Deus, estamos construindo dentro de nós o quê? O discernimento. O discernimento que nos faz compreender a bondade de Deus. Porque Deus é um Pai justo. Ele não criou leis para nos castigar. Ele criou leis para nos educar. E muitas vezes, quando encaramos um sofrimento, uma dor, de uma forma equivocada, pensando ser castigo de Deus, é porque nós ainda somos crianças, é porque ainda nos rebelamos contra as leis divinas. Somos caprichosos, achamos que devemos ter o que pensamos ser o melhor para a gente naquele momento que achamos o mais correto. Mas Deus sabe o que é melhor para nós e o momento que deve chegar até nós. Por isso que muitas das vezes é algo que nos acontece, que nós pensamos ser ruim, na verdade é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de crescimento, de transformação. Porque quando a dor bate à nossa porta, é um convite para que nós possamos refletir no trajeto que nós estamos dando à nossa vida. O que eu estou fazendo para gerar essa dor? Por que esse sofrimento chegou até mim? O que eu preciso aprender com essa dor, com esse desafio, com esse sofrimento, com essa dificuldade, com este problema? Os problemas existem, e só existem porque há solução. E se existe solução, nós temos capacidade de buscar essa solução. É bem verdade que muitas das vezes dá trabalho, suamos, nos cansamos, mas é essa constante mudança, essa constante procura de solução que vai nos aprimorando, que vai nos dando o know-how para encararmos a situação de uma forma diferente, que vai nos balizando, que vai nos aprimorando, que vai abrindo em nossas mentes novos caminhos. E Emmanuel continua: dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Isso é muito interessante, porque quando nós estamos no plano espiritual, planejando o nosso retorno aqui para a Terra ou para qualquer outro planeta, a nossa visão é mais ampla, né? É mais ampliada. E nós queremos fazer tudo, planejamos, dizemos que vamos conseguir fazer isso e aquilo. Só que os mentores sabem das nossas possibilidades. E se nós pedimos
Sem provas, muitas das vezes, eles nos dão só 20, porque eles sabem a nossa possibilidade. E quando nós chegamos aqui na Terra, que estamos vivenciando esses desafios para o nosso aprimoramento, aqueles 20 desafios, nós achamos muito pesado, uma carga que nós não temos condições de carregar. Por que Deus faz isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E começamos a reclamar, começamos a blasfemar, e muitas das vezes não conseguimos enfrentar uma prova sequer de uma forma adequada. Então, paremos, reflitamos, tudo que nos chega é para o nosso crescimento. E precisamos a cada dia nos renovar, essa renovação interior, no coração e na mente. Porque é a partir desta transformação no coração e na mente que nós vamos evoluindo. O que está lá no Evangelho? Espíritas, o primeiro mandamento vos dou, amai-vos. E em segundo lugar, instruí-vos. Então, necessitamos do amor e do entendimento, do aclaramento de nossa razão para que possamos evoluir. E todas essas ferramentas que nos são ofertadas pelo Espiritismo, pelo Cristianismo, nós devemos pegá-las da forma adequada, devemos pegar os insumos que chegam em nossas mãos através das várias experiências e transformar isso em oportunidades. É todos os dias estarmos nos transformando. Não adianta eu, em um dia, fazer algo de bom, me transformar e depois passar o resto da vida estagnado, parado, porque essa transformação é constante. Se nós somos seres perfectíveis, estaremos infinitamente evoluindo, estaremos infinitamente nos transformando, renovando-nos dia a dia. Por isso que Emmanuel nos convida a essa renovação. Quem conhece o Cristo, nova criatura é. E precisamos nos renovar dia a dia. Assim foi com os discípulos, com Paulo, Maria de Madalena, Maria de Magdala, com Zaqueu, com Pedro, com João, enfim, com todos esses nossos irmãos que nós conhecemos, eles se renovaram incessantemente. E é essa renovação que traz o hálito da vida, é essa renovação que nos traz a alegria de viver, é essa renovação que nos traz alegria, esperança, é essa renovação que nos traz bom ânimo. Porque quando temos um objetivo de vida, quando temos uma meta a alcançar, nós começamos a trabalhar a nossa mente e o nosso coração para alcançar essa meta. Atingida essa meta, vamos propor uma outra meta e assim vai. Assim nós vamos vivendo com saúde, com alegria, com bem-estar. Essa é a proposta do Cristo, renovação constante, diária, a cada minuto. Porque somos criaturas divinas. O Pai, até hoje, continua criando mundos, espíritos. E esse é o legado que Ele nos dá. A transformação constante, a renovação, o nosso aprimoramento. E Emmanuel continua. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Então, todos nós, espíritos em construção, teremos essas vantagens. Se não é nessa encarnação, será numa outra, numa mais adiante. Porque é necessário para o nosso aprimoramento, são experiências necessárias. Só que essas facilidades, essas vantagens, quando nós não estamos atentos no nosso caminho, no nosso objetivo de vida, muitas vezes elas nos perdem, elas nos fazem estagnar, como nos diz Emmanuel. Então temos que tomar muito cuidado com as facilidades. Temos que tomar muito cuidado com a nossa tranquilidade. Aquela tranquilidade do mar que está calminho, mas que por debaixo guarda às vezes uma podridão. Às vezes o mar agitado, ele é bom porque ele vai movimentar as águas, vai trazer saúde e bem-estar. A nossa serenidade que é mais importante. Então não confundamos aquela tranquilidade que só traz a morte da serenidade que traz a vida, de encararmos os problemas com serenidade. Foi quando Jesus estava no barco junto aos apóstolos e veio a tempestade e Jesus acordou e acalmou o mar.
é a nossa serenidade interna. E essa serenidade nós vamos conquistando dia a dia através da nossa renovação. Estejam acontecendo quaisquer que forem os problemas que estejam ao nosso redor, as dificuldades, nós estaremos serenos, tranquilos, porque confiamos no Pai. Sabemos que tudo isso é necessário ao nosso aprimoramento. Tudo isso é necessário ao nosso crescimento. É uma oportunidade para que estejamos nos renovando sempre. E Emmanuel vai para o penúltimo parágrafo. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Olha só. Muitas vezes nós queremos nos aposentar. Hoje está difícil de chegar à aposentadoria, né? Só quando tiver com a idade bem avançada, mas qual o primeiro pensamento que vem na nossa mente? Vou me aposentar e vou descansar, não vou fazer nada para ninguém. Lhe engano, porque quando nós pensamos assim em não fazer nada para ninguém, nós começamos a estagnar, nós começamos a cair, nós começamos a ficar doentes. Porque a natureza, ela nos mostra a todo momento que a vida é um eterno serviço. Deus continua trabalhando até hoje. Os benfeitores espirituais trabalham incessantemente. A natureza mostra o seu trabalho diário. O pôr do sol, o nascer do sol, a lua, as estrelas, as marés, as árvores, as sementes, enfim. Tudo trabalha, tudo é serviço, tudo é atividade. Então, precisamos nos conscientizar da importância do serviço. Não importa que seja ele remunerado ou não. O importante é nos mantermos em atividade, mantermos a nossa mente ativa, o nosso coração também ativo. Num trabalho de caridade, num trabalho de serviço social, num trabalho de estar esclarecendo jovens, crianças, de estarmos auxiliando em algum trabalho comunitário, porque o que nos leva à saúde, o que nos leva ao bem-estar é o trabalho, é nos sentirmos úteis, colaborando na obra divina. Então, se você estava pensando em se aposentar para descansar, tire isso da cabeça. É importante nós trabalharmos com equilíbrio, é claro, porque tudo na vida tem que ter equilíbrio, para que nós tenhamos a serenidade, para que nós saibamos o momento certo do trabalho, do lazer. Precisamos planejar isso dentro de nós e trazer nessa transformação diária, para que nós possamos ir adquirindo dia a dia esse equilíbrio e essa harmonia que nós enxergamos no universo. E Emmanuel termina. Apliquemos-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida. Vou repetir. Não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, então nunca iremos parar de fazer alguma coisa. Não vai chegar um dia que nós faremos assim, não faço mais nada para ninguém. Precisamos fazer os nossos deveres. Na concretização do bem, ou seja, na medida que vamos nos renovando, nós temos essa vontade de fazer o bem, de espalhar o bem, de ser um agente do bem. Alcançaremos a compreensão da vida. Então, nós só vamos compreender a vida quando nos conscientizarmos da importância de fazer o bem, implantá-lo como dever diário na nossa transformação, dia a dia, na nossa renovação, na nossa reforma. E com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, na medida que vamos fazendo esse exercício, nós vamos conhecer a perfeita vontade de Deus. E aí eu vou retornar lá para o início, na palavra de Paulo aos Romanos. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só quando fizermos isso, renovando a nossa mente, trabalhando o nosso coração, renovando-nos diariamente,
nós vamos compreender a perfeita vontade de Deus em relação a nós, a sua bondade e o seu amor. E aí estaremos face a face com a felicidade. Porque quando encontrarmos esse caminho, a nossa vida será uma vida serena. Nós estaremos convivendo com alegria. Seremos pessoas bem-humoradas. Aquele cristão que já se encontrou com Cristo, que já se conscientizou do seu papel na criação, é uma pessoa bem-humorada. Ele traz consigo o bom humor. Haja visto as pessoas que nós conhecemos, como Chico Xavier, Divaldo, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros irmãos, são pessoas bem-humoradas. Então, o cristão, aquele que já entendeu a mensagem de Jesus, é uma pessoa bem-humorada. Ela espalha alegria ao seu redor, ela ensina trabalhando e não só falando. Então, precisamos conquistar esses valores e aquilatar em nossas almas a importância de estarmos nos renovando dia a dia. Sempre nos lembremos da natureza. Ela está sempre se renovando, está sempre trabalhando, está sempre servindo. E no momento que nós entendermos a matemática da vida por esse prisma, tudo vai se transformar na nossa existência. E aí, deixaremos de ser pessoas que só reclamam, deixaremos de ser pessoas que ficam constantemente tristes e deprimidas e conseguiremos enxergar pelo prisma do amor a beleza que é a vida, que é a nossa existência, a oportunidade ímpar que temos em nossas mãos para o nosso aprimoramento. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção, pelo carinho. Passo a palavra agora para a nossa irmã Sônia. Tão simples, né? Falando, ouvindo você, a gente descobre a simplicidade de ser feliz, né? A simplicidade de sermos pessoas alegres, né? Pessoas que têm o bem dentro de si. Você acha mesmo que é simples? Você está me ouvindo falar e está achando que eu estou de brincadeira? Estou não, é muito simples, mas não é fácil. Não é fácil ser assim, eu sei, eu entendo você. É difícil para mim também, mas é difícil quando nós pensamos lá no final, lá no resultado. Se a gente começa a pensar a partir daqui, da agora, desse momento, passo a passo, através do autoconhecimento, através do trabalho, através do esforço mesmo, do esforço, porque, como eu disse, é simples, mas não é fácil, a gente consegue, né? Ninguém chegou aonde chegou de uma maneira muito, assim, acordou e mudou. Não existe. É muito difícil. Mesmo quando o acordar e mudar acontece, esse acordar, ele foi trabalhado durante muito tempo, né? Então, vamos fazer isso aí, vamos seguir, vamos rever essa fala do Marcos, vamos prestar mais atenção, ouvir novamente com os ouvidos da alma e vamos procurar fazer tudo isso. É isso, não tem um outro caminho. Porque quando nós encontramos isso, a coisa fica mais fácil, realmente. E aí eu me lembrei de um mecanismo de defesa. Desculpa, eu estou meio assim. Se eu fizer isso novamente, não presta atenção. Então, sou eu, né? Então, existe um mecanismo de defesa, né, em psicologia, em psicanálise, né, que é a projeção. É quando você coloca aquilo que é seu no outro. Ideia, pensamento, sentimento, né? Então, você projeta isso como se isso não fosse seu. Então, é muito engraçado que quando você diz assim, você fala de uma pessoa e, às vezes, você culpa essa pessoa por coisas que acontecem contigo. Então, você tropeça numa pedra, e não precisa ser a pessoa, pode ser uma circunstância da vida, uma situação qualquer, pode ser uma coisa. Então, é quando você tropeça numa pedra, por exemplo, no caminho,
E aí você diz, mas alguém devia ter limpado isso aqui, por que que o lixeiro, o gari não tirou isso do lugar, por que que fulano colocou, porque a prefeitura, porque o governo não fez isso, então está sempre fora de você. É difícil você perceber que você tropeçou porque você não teve atenção, e não porque a pedra estava ali. Por que que outras pessoas passaram pelo mesmo caminho e não tropeçaram? Né? Mas é difícil, né? Então você projeta no outro aquilo que é seu. Então, a vida é difícil porque, enfim, porque você não tem possibilidade, porque o outro teve mais possibilidade que você. Então, é isso que a gente viu, né? Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens materiais, porque a vida é difícil para mim, porque para mim tudo dá errado. Não, não é só isso. A gente precisa olhar as nossas limitações, a gente precisa conhecer. E isso que eu estou falando também tem um outro lado. Se alguém te incomoda muito, começa a pensar por que ele te incomoda. Por que o fato dele ser assim te incomoda tanto? Normalmente, geralmente, você vai descobrir que aquilo que você combate no outro é o que mais você tem. Então, se você acha que alguém é muito egoísta, né, porque ele faz isso ou aquilo, começa a olhar para você. Como é que você age em tais situações que você critica nele? Né? E isso é uma fuga, uma dificuldade de renovar. Porque a gente não consegue se renovar se a gente vai colocar no outro aquilo que a gente precisa cuidar na gente. Então, muita atenção nesses momentos, muita calma nessa hora, né? Preste atenção se você não está fazendo do outro um espelho seu, onde você vê as suas limitações e ao invés de você cuidar disso que você tem em você, você continua jogando no outro. Isso é um mecanismo de defesa do ego, mas que dificulta muito a nossa melhoria, a nossa renovação. É preciso cuidar disso com calma, com cuidado, né? E olhar em que você pode se modificar. Uma outra forma também, uma outra dificuldade de nos aceitarmos, de nos reconhecermos, é chamado de racionalização. É quando eu busco justificativa para um erro. E eu busco justificativas que acabam se ajustando na situação. Aparentemente são justos, né? São motivos aparentemente justos para eu continuar sendo daquele jeito. Então, e aí as razões das nossas condutas, dos nossos comportamentos, são mascarados por essas justificativas, né? Então, porque, na verdade, o ser humano ele tem uma natural tendência ao bem. Ninguém nasceu para ser ruim. Ninguém nasceu para fazer coisas erradas. A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para fazer coisas certas. Só que muitas vezes nós ainda estamos ligados ao passado, ligados a necessidades primárias nossas, né? A prazeres que a gente quer justificar. Então, outro dia foi muito interessante, estava numa conversa, né, entre amigas, e aí uma delas falou assim, mas eu ainda gosto disso, o que tem de mais eu fazer isso? Né? E aí você pensa, mas isso faz bem para a tua saúde? Então, era alguma coisa do tipo assim, eu gosto de assistir determinados programas que me fazem bem, só que depois eu vou dormir e isso me faz mal. Não é mal, não faz mal, porque ela está errada. Ela simplesmente não está conseguindo perceber. E aí o que acontece? Você precisa perceber, né, nessa situação, o que é melhor. Assistir, fazer. Às vezes as pessoas gostam de comer demais. Às vezes as pessoas comem alguma coisa que sabe que vai fazer mal, mas aí diz, eu gosto tanto, dessa vez, só um pouquinho não faz mal, sabe? Vai dando desculpa para isso. Só que depois, quando está lá passando mal, puxa, não devia ter feito isso, né?
E, às vezes, as pessoas racionalizam tanto que elas não ligam aquilo que elas comeram ao que lhes fez mal. Elas vão dizer que é por outra coisa. Sabe aquela história, né? Tem uma história que as pessoas dizem assim, comeu. Aí depois dizem assim, ai, aquela azeitona daquela empada me fez mal. Só que ela não comeu uma empada, ela comeu uma empada, um bolinho, um doce, um prato ali, outra coisa. E aí a azeitona da empada foi o que fez mal. E aí ela se convence disso e diz, poxa, não devia ter comido aquela empada, não devia ter comido aquela azeitona. Não, deveria ter prestado atenção em todo o seu comportamento. Deveria ter analisado que e sempre que a gente faz alguma coisa, na maioria das vezes, não é a primeira vez. A gente já fez antes, mas aí a gente continua dando essa desculpa, né? E como é que a gente combate isso, gente? Se o que eu estou vendo me faz dormir mal, vou procurar não ver, pelo menos naquele horário, antes de dormir. Porque a gente já sabe que a hora do sono precisa ser cuidada antes. A higiene do sono é muito boa. Porque, primeiro, ali nós vamos ter toda uma possibilidade de trabalho espiritual. A gente vai poder fazer estudos, trabalhos no bem durante o sono, né? Mas a gente também tem a questão física, que é a questão do repouso do corpo, do restabelecimento dos órgãos, que precisam desse período de descanso para se recomporem e no dia seguinte estar lá trabalhando numa boa, né? Então, a gente precisa de um bom sono, de uma qualidade de sono. Não é nem tanto da quantidade de horas, cada um tem a sua quantidade de horas, mas a gente precisa da qualidade. Então, vamos, antes de dormir, algum tempo antes, já não começar a nos preparar. Como? Com relaxamento, com uma boa leitura, uma boa música, assistindo coisas que nos trazem calma, porque aí nós vamos entrar num nível de sono mais adequado para esse trabalho interno também do nosso corpo e da nossa mente, né? Então, mas nada está certo ou está errado, é aquela coisa que a gente sabe, né? Tudo posso, mas nem tudo devo. Então, vamos começar a prestar atenção nisso e não achar desculpa para todo comportamento que a gente até sabe lá no fundinho que não é muito adequado, e também não vamos colocar no outro aquilo que precisamos corrigir em nós, a despeito do outro ser do jeito que ele é. Porque a gente sabe muito bem julgar o outro, mas na hora de julgar a gente procura uma desculpa. Não é assim? Então, eu queria pensar, complementar também essa fala do Marcos, isso que ele nos trouxe, trazendo esses dois mecanismos, que são mecanismos normais, são mecanismos do ego, são mecanismos de cada um de nós, da nossa personalidade, que nós utilizamos, e que, às vezes, podem até funcionar em determinadas situações, como uma defesa mesmo, o nome diz, mecanismo de defesa. Às vezes, nós precisamos nos defender de alguma coisa, mas isso não pode ser regra geral, porque isso não vai nos fazer bem. Então, vamos prestar atenção, vamos procurar nos conhecer, que é a grande solução para todos os nossos problemas, né? E vamos sorrir, vamos procurar a felicidade, enfim. Está tudo certo, está tudo bem, mas trabalhando, né? Trabalhando em busca do bem, com muito esforço, né? Sem procurar também muita culpa nas situações, apenas analisando, né? E vamos relaxar um pouquinho para a gente acalmar e colocar tudo isso que a gente ouviu até aqui no programa de uma forma bem arrumadinha, para que o nosso cérebro possa trabalhar, para que o nosso cérebro direito, que é aquele que vai visualizar e vai trabalhar através de símbolos, possa ajudar o nosso lado esquerdo a intelectualizar e a concretizar tudo isso. Vamos lá? Vamos juntos? Fazer um relaxamento breve, rápido. Agora, então procure aí
Se você puder, até feche os seus olhos, mas procure uma posição confortável e vá entrando em contato com a sua respiração, com o seu corpo. Sinta o ar entrar, sinta o ar sair. Isso, muito bem. Observe como é o ar ao entrar em você. A temperatura, a intensidade. Observe como está a sua respiração aí agora. E ao sair, é o mesmo ar? Quando entra, o oxigênio nos traz vida. E nós podemos criar, imaginar, sentir, desejar que junto com o oxigênio, entre nós todos os recursos que precisamos para ficarmos saudavelmente bem. Pense sempre assim. Ao inspirar, traga toda a paz, energias boas, pensamentos bons e as virtudes que te fazem renovar a cada dia. E ao expirar, deixe sair tudo aquilo que, se ficasse preso em você, faria mal. E assim, a sua respiração lhe ajuda a digerir o que precisa ser digerido. E a sua respiração lhe ajuda a se renovar. Isso. E na medida em que tudo isso vai acontecendo aí em você agora, você pode prestar atenção no seu pensamento. Observe agora o que você pensa, apenas como um observador externo, e preste atenção que na medida em que você observa o pensamento, você não é o seu pensamento e você pode deixá-lo passar. Deixá-lo passar. Isso. E eu vou te pedir agora para por trás dos seus olhos fechados, você me dizer mentalmente, você descobrir a imagem que vem à sua frente. E eu quero que você construa a melhor imagem que você puder. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação muito boa que você passou. Isso. Alguns podem pensar em Jesus, outros no Filho amado, um ser querido. E sinta-se, como é estar de frente para algo muito bom, algo que lhe traz satisfação, que lhe traz alegria, que lhe traz prazer, aquele prazer da alma, de um reencontro, com memórias boas, ou com alguém muito amado, do seu jeito, do seu modo. Observe como é estar agora diante de algo muito bom. E sentindo isso, esse bem-estar que algo bom lhe traz, você pode deixar para trás, deixar sair, deixar que Jesus cuide de tudo para você, e você pode deixar sair aquilo que não lhe serve mais. Talvez uma situação difícil, talvez um hábito inadequado, talvez algo que você ainda traz na sua mente ruminando, algum sentimento que lhe faz mal, uma culpa, uma mágoa, uma tristeza que não cabe mais em você. Deixe sair. Deixe que Jesus leve isso de você. Isso.
Lembra da sua respiração, digerindo tudo que precisa ser digerido e renovando tudo que precisa ser renovado? É esse o exercício que você vai fazer agora, junto comigo, junto com todos que estão fazendo neste mesmo momento, junto com Jesus. Deixar sair o que não serve e deixar entrar o que é bom, o bem-estar, a certeza que lá na frente Jesus espera por você, mas que caminha contigo também. É isso agora aí, onde você está. Despreocupe-se. Esse é um processo que continua pelo tempo que for necessário, do seu jeito, do seu modo, no seu tempo. E nessa certeza, nessa confiança, você agradece a Deus Pai, a Jesus, aos benfeitores, aos seus guias espirituais que lhe ajudam nesse processo, aos encarnados amigos que também lhe ajudam no mesmo processo. E com muita gratidão no coração, com muito bem-estar, você pode novamente levar a atenção para a sua respiração e sentir mais uma vez o ar entrar e sentir mais uma vez o ar sair. E essa renovação acontece a cada respiração, de agora para sempre, até que eu, você e todos nós nos tornemos os anjos de luz que já somos no coração de Jesus, no coração do Cristo, do Mestre amado. E é nessa certeza que eu te convido a ir voltando para o seu corpo, para a sua consciência lúcida, sentindo o seu corpo, sentindo alegria, abrindo seus olhos, se espreguiçando e dizendo: obrigada, Jesus, muito obrigada por eu ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Seja bem-vindo de volta, um beijo no seu coração e prepare-se para ouvir as emoções da Declair. Olá, amigos. Que prazer estar novamente aqui com vocês, com muitas emoções, muitas experiências, desde o momento da prece da Giana. Aliás, desde a tarde, aqui em casa, eu me sentei ali no sofá para ler o capítulo, para poder refletir sobre o capítulo, sobre o que eu ia falar no capítulo. E depois a fala do Marcos, que nos trouxe tanto esclarecimento, tanto bem. As palavras da Sônia querida, essa visualização que nos acalmou bastante. Mas eu vou contar para vocês hoje que eu estou assim, em êxtase, feliz. Pode ser até que eu chore, mas de felicidade, de ter esse merecimento daquilo que eu vivenciei hoje aqui na minha casa. No outro dia, que nós estávamos em outra reunião, a Sônia botou uma música para nós fazermos uma visualização. Uma música fantástica, só de flauta, que faz com que a gente viaje. E eu procurei essa música para ouvir na hora que eu fui ler o nosso tema de hoje. Consegui, botei a música ali na televisão, com uma imagem linda da pessoa tocando flauta, e comecei a ler o capítulo. Aí eu li o início, né, a carta de Paulo. Vou até ler novamente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu terminei de ler esse pequeno trechinho da carta de Paulo, eu meio que me desobrei sentada ali no sofá, meditando sobre isso. E veio à minha mente a imagem do meu filho. E nesse mês, agora de novembro, dia 27, fazem 20 anos que ele desencarnou.
E eu já tive notícias dele, que ele trabalha junto aos jovens desencarnados, socorrendo jovens recém-desencarnados. E eu percebi a presença dele aqui na minha casa, aqui na sala. E fiquei muito emocionada. E, ao mesmo tempo, veio uma lembrança da minha vida, né, aqui na Terra, meu marido, meus filhos. E veio uma lembrança assim. O meu marido sempre trabalhou muito, muito. Ele era só voltado ao trabalho. Um maravilhoso pai, um maravilhoso marido, mas voltado muito ao trabalho. Então, nós nunca tivemos oportunidade de viajar com os nossos filhos, fazer uma viagem. Nunca fizemos isso. E o meu filho, uns 3 anos antes de desencarnar, nos fez uma viagem, nos fez um convite de viajarmos juntos. Aí nós fomos, aceitamos, meu marido aceitou, fiquei muito feliz do meu marido aceitar e tirar umas férias de alguns bons dias para nossas viagens. E viajamos, fizemos uma viagem boa pela Califórnia. E no outro ano também fizemos uma viagem menor, um pouco tempo, para Disney. E um ano antes dele desencarnar, em 1998 para 99, ele pediu que fizéssemos uma festa de Réveillon na minha casa, e ele convidou todos os amigos dele. Todos. Eram muitas pessoas na minha casa. Mas eu gostei muito, foi uma festa maravilhosa. E uma semana antes dele desencarnar, ele foi nos visitar. Eu estava lá dentro, fazendo minhas coisas, eu me lembro até que eu gostava muito de montar minha árvore de Natal um mês antes do Natal, né? Eu estava lá dentro, ocupada com as coisas de Natal, e meu filho ficou lá fora, meu marido, que gostava muito de mexer nas plantas, ele ficou lá fora, conversando durante muito tempo com o pai. E depois ele entrou, conversou um pouco comigo e foi-se embora. Foi a última vez que eu vi meu filho. E isso começou agora, e aqui hoje à tarde, começou a me dar uma emoção muito grande de lembrar disso. Aí eu perguntei assim para o meu filho mentalmente: meu filho, você sabia, não é? E para minha surpresa, amigos, para minha emoção, para minha alegria, eu ouvi meu filho dizer: mãe, eu sabia. O espírito, né? O meu filho mesmo, não o corpo. Mãe, eu sabia. Isso me deu uma emoção tão grande, amigos, de ver o meu filho aqui dentro da minha casa, de perceber, de ouvir a voz dele, dizendo: mãe, eu sabia. Amigos, eu estou tão feliz, estou emocionada, mas estou tão feliz da espiritualidade me proporcionar esse momento com o meu filho aqui na minha casa. E eu percebi com isso que a espiritualidade está trabalhando nossas casas, porque essa pandemia vai durar muito tempo. Estamos sendo preparados para trabalharmos, cada um na sua casa, para ajudar os irmãos desencarnados, equivocados em suas atitudes. E eu percebi, junto com meu filho, alguns amigos espirituais trabalhando a minha casa. Então, amigos, vamos orar, vamos usar as pedras do nosso caminho, os desafios, para construir uma morada feliz, como disse a Sônia, uma morada de transformação íntima, como disse o Marcos, né? Vamos dar as mãos, vamos deitar no colo de Jesus, para termos o nosso lar transformado em verdadeiros santuários de oração, para trabalharmos para a humanidade, para os irmãos que estão equivocados em suas atitudes. Vamos lá, amigos? Olha, não chorei. Já chorei muito hoje, agora não chorei. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar conversando com meu filho dentro da minha casa. Gratidão, sempre. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz.
Declair sempre causando tanta emoção na gente, né? Essa história é muito linda, muito... Isso que aconteceu com você é muito bonito, né? E a única coisa que eu posso dizer é que a cada dia que passa, me dá mais conforto saber o quanto que nós estamos próximos. Esses dois mundos que a gente pensa que estão separados, ou pensávamos, ou que tantas pessoas pensam, que eles estão bem próximos, né? Basta você pensar, você ter uma vibração amorosa, que você consegue se aproximar de muitas pessoas e das pessoas que você ama. Olha que bacana, né? Bom, eu agora gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto de saúde, né? Que é muito frequente, é muito comum acontecer. E essa última semana eu tive com algumas pessoas que estão tratando e que estão um pouco incomodadas com esse problema. E aí me veio a ideia de conversar com vocês, até porque a prevenção é muito importante. Estou falando das varizes. Coisa comum, não é? Muito comum, muito frequente na vida de muitas pessoas. Então, eu achei legal que a gente conversasse hoje sobre isso. As varizes, na verdade, elas são veias dilatadas, né? Elas são tortuosas, porque elas perdem seu formato e elas têm o calibre aumentado, tá? As veias passam por todo o nosso corpo, os órgãos internos, e elas têm um formato, né? Específico. E aí, quando elas se tornam deformadas, dilatadas, elas passam a ser chamadas de varizes. E aí, a primeira pergunta que é muito comum a gente escutar é: elas são entupidas? Não. Veia entupida é outra história. Varizes são veias dilatadas, tortuosas e com calibre aumentado. Elas podem aparecer em diversos lugares do corpo. A gente tem, por exemplo, varizes de esôfago, tá? Mas as mais comuns são mesmo as nossas varizezinhas das pernas, que tanto incomodam a todos nós. Na verdade, as varizes, elas não são problemas estéticos, né? Só estéticos. Não, eles são um problema de circulação de sangue venoso e é importante que a gente previna ou trate de uma maneira adequada. Existem alguns fatores de risco que não podem ser mudados, mas que são importantes que a gente conheça para que, pensando, possamos prevenir, podemos não nos surpreender com o aparecimento, tá? É muito importante isso, porque muitas vezes dizem, se eu não posso mudar, para que eu vou saber? Ué, eu preciso saber para poder já imaginar que uma coisa pode acontecer. Quais são esses fatores de risco? Predisposição genética. Se você tem pessoas da família, principalmente as pessoas próximas, irmãos, pai, mãe, que têm varizes, você já sabe que tem predisposição genética. É importante que você faça tudo o que for possível para que você não desenvolva. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que são os fatores de risco que podem ser mudados. A segunda coisa é a idade, tá? Com o tempo, as veias elas vão perdendo a elasticidade e o sistema de válvulas que elas têm dentro também vão perdendo um pouco a sua função. Então, realmente, à medida que a gente envelhece, a probabilidade da gente desenvolver varizes é maior. E o outro fator de risco é
em relação ao sexo, isto é, as mulheres têm uma maior predisposição por causa dos fatores hormonais. Nós somos regidas por alterações hormonais. Então, essas alterações podem levar a probabilidade, geralmente levam a probabilidade de termos varizes. Portanto, é muito mais comum aparecer em mulheres com varizes do que homens. Agora, existem os fatores de risco que podem ser mudados, que a gente pode intervir. E quais são eles? Bom, primeira coisa, sedentarismo. Uma pessoa sedentária tem uma probabilidade muito maior de ter varizes. Então, mexam-se. Eu falo isso todos os dias. Vamos nos mexer. Caminhada, hidroginástica, academia, seja o que for. Mas nós precisamos nos movimentar, tá? Por quê? Porque quando a gente faz atividade física, a gente estimula várias coisas, dentre elas o sistema circulatório. Outra coisa que é importante é a imobilidade, isto é, pessoas que, por exigência profissional, ou pessoas que vão fazer viagens longas, elas ficam muito tempo paradas no mesmo lugar, elas não se movimentam. Vou dar um exemplo. Alguns cirurgiões que fazem períodos longos de cirurgia, as instrumentadoras cirúrgicas. Existem trabalhos em indústria. Durante algum tempo, eu trabalhei em algumas indústrias. Existem profissionais que eles ficam parados no posto de serviço manipulando máquinas. E muitas vezes eles ficam todas as horas do que eles têm que cumprir horário ali, naquela posição. É muito importante que isso seja trabalhado, porque a pessoa fica muito tempo imóvel, isso vai predispor a problemas de circulação. Uma outra coisa é a questão das viagens longas. Muitas pessoas, não é só quando a gente faz uma viagem longa, mas existem pessoas que estão fazendo sempre, tá? E aí, algumas dicas são importantes. Bom, primeiro, quando a gente tem que ficar muito tempo parado na mesma posição, alguns movimentos com os pés, pelo menos movimentar as pernas, isso a gente faz, por exemplo, quando vai fazer viagens longas. A gente levanta, movimenta as pernas, anda pelo menos de um ladinho para o outro, né? Para que a panturrilha, para que os pés façam um movimento que estimule a circulação. Outra coisa é o uso de meias elásticas. Na indústria, muitas vezes eu indicava que alguns funcionários utilizassem aquelas meias elásticas, que obviamente a gente instrui a respeito de qual é o nível de compressão. Outro fator de risco que pode ser mudado é a obesidade, porque o sobrepeso prejudica muito a circulação, tá? Venosa, principalmente de membros inferiores. Por quê? Porque aquela gordura que se acumula no abdômen, ela faz uma compressão mesmo, tá? Sobre os vasos ilíacos, e isso acaba dificultando o fluxo, o retorno do sangue nas veias. O tabagismo, porque é conhecido de que algumas substâncias que tem nos cigarros predispõem a problemas, a fazer o sangue ficar viscoso, e isso leva a pessoa a ter problemas de circulação. Esses são os fatores mais importantes. Existem outros, tá? Colesterol alto, glicose alta, mas a gente tem que considerar os mais comuns, tá? Em relação aos sintomas, eu acho que a maioria de nós já conhece, já ouviu falar de alguém que estava com algum incômodo, dizendo que sentia dor, sentia um ardor nos membros inferiores, na perna,
Mas uma coisa que é muito comum quando você começa a ter as varizes, as varicosidades em geral, não precisa ser varizes de grosso calibre, é a sensação de peso nas pernas, principalmente no final do dia. Aquela pessoa que trabalha o dia inteiro e ela sente as pernas como se estivessem pesando 4 vezes mais que fosse o peso. Isso é bem característico. Também aparecem um inchaço, né, nas pernas e nos tornozelos, ok? O que a pessoa deve fazer? A pessoa deve procurar, sim, um especialista. Ela pode procurar primeiro o médico clínico, mas ela será encaminhada para um médico chamado angiologista. É o médico que trata do sistema circulatório. Algumas vezes ela vai ser encaminhada para o cirurgião vascular, quando já existe a indicação de um tratamento cirúrgico. Na maioria das vezes, aquelas aplicaçõezinhas que são chamadas de escleroterapia são necessárias e suficientes. Alguns medicamentos podem ser prescritos e, sim, a orientação do uso de meia em algumas situações, meias compressivas. É muito importante que a pessoa não tome a atitude de ir à loja e comprar por conta própria a meia. Deve ter uma orientação médica, mesmo que seja de um médico clínico geral. E a cirurgia, existem várias técnicas agora, existem as técnicas convencionais, mas já tem com laser, radiofrequência, espuma, existem vários tipos de cirurgia que são aplicadas à medida que, dependendo do caso, ok? Eu espero ter sido bastante clara para vocês. Acho muito importante que as pessoas não desconsiderem a importância dessa doença, desse problema. Eu ouço muito as pessoas dizerem: Paris, todo mundo tem. Minha mãe tinha, meu pai tinha, minha tia tinha. Não tem jeito. Tem sim, gente. Tem tratamento, tem prevenção, e a gente deve fazer tudo o que for possível, porque é uma coisa que incomoda muito e pode ter repercussões muito sérias. Um grande beijo para vocês. Olá, amigos. Bom dia. A nossa querida Yara sempre nos dando dicas aí valiosas, e o importante é que todos nós devemos cuidar da saúde, né? Devemos cuidar do vaso físico para que a gente possa viver aqui, né, na Terra o máximo de tempo possível, né? Aquele tempo que nós combinamos no plano espiritual. Qualquer desatenção nossa, né, para com a saúde, para com a alimentação, pode depois ser considerado como um suicídio, né? O suicídio, como foi chamado o André Luiz, né? que ele, por ser médico, por saber dos malefícios da bebida, do fumo e outras coisas mais, né? Ele acabou sendo chamado de suicida. Só me deu um branco agora no termo, não sei se ele chamava ele de suicida indireto, agora me deu esse branco, mas depois eu pego aqui e falo para vocês. Está logo no princípio do nosso lar. Mas, queridos amigos, aproveitando hoje que esse dia da emoção, tivemos Licínio da Deia, eu estou emocionado com essa história dela, história linda, maravilhosa dela, da prece linda da Giane, do nosso querido Marcos, né, sempre os seus comentários seguros, da nossa querida Soninha, que também com a parte psicológica trazendo para a gente, né, tudo isso que compõe nesse nosso programa. Eu vou ser um pouquinho rápido hoje, né, para a gente poder não se estender muito, mas eu quero contar uma historinha até para corroborar com tudo que já foi dito, né? Os lençóis da vizinha. Um casal que acabara de se mudar para uma casa almoçava na cozinha. Durante a refeição, a mulher lançou um olhar através da janela e ficou a observar uma vizinha, pendurando lençóis no varal. Com a voz cheia de arrogância, disse ao marido: "Veja os lençóis daquela vizinha. Como estão imundos. Que vergonha. Será que ela não tem sabão em casa? Ou será que é relaxada?" O marido nada comentou. 3 dias depois, as críticas se repetiram. "Querido, hoje tem mais lençóis sujos no varal da vizinha. Ela ainda não tomou vergonha.
Um dia ainda vou ensinar essa porcalhona a lavar a roupa. O esposo permaneceu em silêncio. À medida que os dias passavam, os comentários cresciam. Certa manhã, grande surpresa teve a mulher em olhar pela janela e constatar que os lençóis estavam branquinhos, uma maravilha. Chamou o marido. Veja, finalmente ela aprendeu a lavar a roupa. Ou será que só agora comprou sabão? Ele calmamente respondeu. Não, querida, é que hoje levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. Ela estava encardida. O ser humano é muito observador quando se trata das falhas alheias, mas é cego diante dos seus próprios erros. Além disso, tem a mania de projetar nos outros o defeito que mora dentro dele mesmo. Muitas das vezes, a gente tem que ajustar a nossa visão. Nós temos que ter os olhos certos. Às vezes, se a nossa visão está com algum problema, nós utilizamos óculos. E muitas vezes na vida a gente vai ter que ajustar o grau que a gente vai ter que olhar. Como nos disse a nossa querida Soninha, a projeção, da gente projetar no outro aquilo ainda que está em nós mesmos, como já diz o ditado, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem outros 3 apontados para nós, outros 4 apontados para nós. Então, quer dizer, nós devemos sempre nos adequar, nós devemos sempre tentar fazer o melhor e não deixar de desperdiçar essa oportunidade que temos nessa encarnação. Porque tudo é muito rápido, tudo passa muito depressa. Quando a gente vê, já chegou ao fim de uma existência. E apesar de tudo isso, muitas vezes a gente não aproveita direito. Então, vamos olhar e sermos mais compreensivos com os erros alheios. Vamos tentar, em vez de lançar uma crítica destrutiva, vamos tentar ajudar, vamos tentar incentivar, vamos fazer sempre o melhor para continuarmos a nossa caminhada. Na verdade, a nossa querida Soninha, amigos. Romeu, foi suicídio inconsciente. Isso, obrigado. Eu sabia que os amigos não iam me deixar aqui. Suicídio inconsciente, quando a gente sabe, como a Nossa Senhora toda semana vem trazendo uma diquinha para a gente, para como a gente pode cuidar melhor da nossa saúde. E nós espíritas, então, os mentores, os amigos, sempre vêm trazendo para a gente sempre coisas que fazem com que a gente mude a nossa forma de ver a vida. É isso aí, maravilha, Hoje o programa foi muito bom, mas como tudo que é bom continua, a gente vai continuar junto pela TV Nova Luz, nos programas, nos chats, logo mais a vida continua, amanhã nós temos o Evangelho no Lar, e pela semana toda, e fora os outros programas que a gente tem parceria, Então, quer dizer, você tem muita coisa para fazer, gente. Muita coisa para aproveitar, Então, hoje é dia de quem se despedir? Você. Eu falei e fiz assim, eu me lembrei. Então, vamos dizer a nossa frase, vocês vão repetir aí junto comigo. Que o amor nos una e a luz nos proteja sempre, Jesus cuidando da gente. Até o próximo sábado, pessoal. Vamos curtir, compartilhar e comentar.